Bom dia, meninas. Chegamos ao fim de mais uma semana do nosso devocional, né? Então, hoje a gente conclui essa semana, aí semana que vem não tem o devocional, aí na próxima a gente volta novamente do mesmo jeito, tá? E para finalizar hoje, Lohane está com a oportunidade. Pode ligar o microfone, Lohane. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tava com saudade de vocês, saudade de algumas carinhas que apareceram hoje. Eu quero falar para vocês que aqui, graças a Deus, o som que Deus permitiu para mim é umas ararinhas cantando, viu? Não tem como, se eu vim aqui para o fundo ou para frente, elas estão aqui louvando o Senhor. Então vai ter esse barulhinho no fundo, tá bom? Vamos iniciar nossa oração, né? Porque o Senhor falou tanto conosco essa semana e eu tenho certeza que ele vai encerrar aqui com chave de ouro, em nome de Jesus. Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa e gloriosa presença, eu te apresento, Senhor, esse último dia de devocional, te apresento cada uma dessas mulheres, apresento a minha vida, que eu seja instrumento do Senhor nesta manhã, que o Senhor me use, Senhor, para falar não somente comigo, mas no coração dessas mulheres, que o Senhor possa, Senhor, transformar o nosso dia, abençoar o nosso dia, que toda distração, que todo barulho interno, Senhor, na mente, no coração, seja desfeito agora, para que a tua palavra entre, Senhor, para que a tua palavra venha, Senhor, ser germinada, que ela venha crescer e venha dar bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Hoje, né, a palavra está em Lucas 13:6. Eu vou ler para vocês, Lucas 13:6. Quem quiser abrir. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Vou ler mais uma vez. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Aqui, hoje nós vamos falar sobre a síndrome da disfuncionalidade. O que é isso, né? Às vezes você está se sentindo como essa figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não permanecer ao lugar em que está fincada. Uma pessoa disfuncional é a ausência de frutos, né? Nós, no decorrer desse devocional, nós aprendemos, né, sobre o que é o fruto, sobre as raízes, sobre a semente, né? Então, agora o Senhor tem falado ao nosso coração também, essa semana, através da Cleo, das ministrantes, da Thaís, Lorena, né? E hoje o Senhor tem algo a mais para nos ensinar, né? Como a nossa vida se torna disfuncional, né? Como a gente não tem dado frutos. E o Senhor separou 4 tópicos, né? Eu tirei aqui através do livro da autora aqui, ela deixou para a gente, o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração. O primeiro tópico é querer agradar a todos. Enquanto você querer agradar a todos, isso é uma das causas que vai te fazer se tornar disfuncional, sem frutos, né? E nós sabemos que o fruto não é aquilo que nós fazemos, mas é o que somos, né? É o nosso caráter, é o que a gente é moldada. Muitas de nós, muitas mulheres, hoje está cansada, está sufocada, porque só tem falado sim, sim. E a gente vai ter que aprender a falar não esse ano. O Senhor tem dado estratégias, né? Esse primeiro devocional é o Senhor nos moldando, o Senhor nos dando estratégias para a gente ter um ano abençoado. E eu anotei aqui algumas falas das meninas, né? O que elas trouxe para a gente até o dia de hoje. E eu falei, Senhor, ontem eu analisando, eu falei, Senhor, o Senhor quer, né, nos transformar esse ano para que a gente venha ter um ano de amadurecimento, um ano de produtividade, para a gente ser mesmo essas árvores frutíferas que dão bons frutos, né? A Thaís, né, falou na segunda que a gente precisa tirar os espinhos, né? A gente precisa tirar
espinhos, esse excesso de coisas, excesso de barulho, excesso de querer comprar, querer ter. A gente vai ter que tirar esses espinhos, silenciar para ouvir a voz do Senhor. A Cleo também falou, né, sobre o arado, que o Senhor vai ali ter que rasgar a terra, né, para a gente poder essa semente ser penetrada, ser ali cultivada e dói, né? E ela falou sobre o não também. Na hora que ela falou, e eu fui lendo o que o Senhor trouxe, né, ao meu coração, eu falei, Senhor, é sempre o Senhor confirmando a palavra. Ontem, na hora que a Lorena pregou, eu falei assim, meu Deus, amanhã eu vou pregar o quê? Ela falou tudo que eu precisava de falar. Então, assim, como o Senhor tem cuidado, Ele tem, nos prepara esse devocional dessa semana, início do ano, é a preparação para o ano todo. São estratégias para que a gente venha produzir. A Isadora falou sobre o perdão, que é algo que é muito difícil, né? Perdoar não é fácil. Perdoar a gente consegue só quando o Senhor está na situação, porque só Ele pode nos ensinar a perdoar, só Ele. E se a gente não liberar esse perdão, a gente não vai produzir frutos. E a gente ainda corre o risco, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que perdoar, senão o Senhor não nos perdoará dos nossos pecados. Então, tudo isso que foi falado essa semana foi um preparo, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Esse ano, o Senhor, tenho certeza que Ele não vai trazer somente palavras de conforto, palavras, como fala, né, na palavra dele, só o leite. Agora a gente vai começar a comer uma comida pastosa, uma comida firme. Então, a gente precisa analisar esses pontos que foram falados essa semana para que a gente venha produzir, né? E ontem a Lorena falou, né, sobre a árvore plantada ao ribeiro. E ela falou sobre constância, sobre persistência, para a gente não olhar para trás. E hoje o Senhor vem nos ensinar como a gente produzir. A gente parar de querer agradar os outros, porque a gente não vai conseguir agradar a todos. A gente vai ter que aprender a falar não, porque às vezes estamos sufocadas de tanto falar sim, sempre estar disposta para o outro e para a gente e para o Senhor, principalmente para o Senhor, não sobra tempo. Não sobra o sim, porque você está desgastada. Muitas mulheres já acordam, elas já dormem pensando no que vai fazer amanhã, já acordam já executando e não tira aquele tempo para o Senhor, não tira aquele tempo para ela mesmo. Então, de tanto excesso de sim. Vamos criar os nossos filhos também para esse tempo, porque a minha mãe, ela nos criou assim, tudo que alguém ia fazer, não, a Lorraine te ajuda, a fulana te ajuda, ela nos criou para servir, para ajudar. E isso é bom, porque hoje a gente vê raro as pessoas hoje fazer isso. Mas a gente tem que pôr limite. Você pode ajudar sim no seu limite. Quantas vezes, quando eu falei não para alguém, isso me doía, porque eu não estava servindo. Ali eu falei um não, porque ai, como que eu não posso ajudar? Como que eu não posso fazer? Mas eu tenho que entender os meus limites, né? A gente tem que entender os nossos limites, então a gente fica sufocada, né? Sufocada com tanto serviço, com tanto problema. Às vezes a gente não está conseguindo nem resolver os problemas da nossa casa e querer fazer para o outro. Então, é um ano da gente analisar, começar a falar os nãos, né? Pensar, às vezes não nem é só para o outro, mas é pelo que a gente está fazendo. É isso que o Senhor nos chamou para fazer? É isso que o Senhor está nos chamando? Às vezes vamos ter que falar não, né? Parar, analisar as nossas condutas, o nosso agir, para ver se é o que o Senhor nos chamou para fazer, né? A segunda, o segundo ponto é desconhecer a sua identidade. Quando a gente não conhece a nossa identidade em Cristo, a gente não frutifica. Essa figueira, ela não estava plantada em uma terra ruim, ela estava plantada em uma terra boa, porque as videiras que estavam ali plantadas com ela estavam produzindo. E o Senhor, eu lendo, né, o Senhor falou assim ao meu coração, ela não estava produzindo porque ela não estava se identificando quem ela era ali. Ela estava no meio de videiras e ela era uma figueira. Ela olhava aquele fruto, ela olhava para ela falava, gente, eu sou diferente. E muitas vezes nós vamos estar nos lugares
se sentindo diferente, sendo diferente. O Senhor escolheu você para estar ali, para produzir um fruto diferente. E às vezes a gente não está sabendo quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade no Senhor. Eu imagino, eu falo assim, a figueira ali, né, vendo aquelas uvas lindas produzirem, e ela não sabia que fruto que ela ia produzir, ela era diferente. E muitas vezes nós somos assim, dentro do ministério, na sociedade, no nosso trabalho, nós olhamos para o lado e olhamos e falamos, nossa, mas todo mundo é igual, eu sou diferente, eu tenho que ser igual a elas. Não, você tem que ser o que o Senhor chamou você para ser. Eu, por muito tempo, eu não sabia quem eu era no Senhor. E graças a Deus, do ano passado para cá, eu fui descobrindo a minha identidade no Senhor. Eu fui descobrindo o meu chamado, eu fui descobrindo o que o Senhor me chamou para fazer. Porque às vezes a gente quer fazer muitas coisas para agradar o Senhor e o Senhor nem nos chamou para aquilo. É onde a gente fica sufocada, onde a gente fica angustiada, é onde a gente fica triste, decepcionada, porque não foi o que o Senhor nos chamou. Nós, na nossa mente, na nossa percepção, queremos ser igual ao outro, queremos fazer igual ao outro. Não. Nós vamos ter que descobrir quem nós somos em Cristo. E hoje, o Senhor nos chamou para isso, para a gente refletir sobre o que foi falado essa semana, que foi ensinado e colocar em prática, para que a gente venha frutificar. Eu anotei aqui também, não existe ninguém igual, né? Até os gêmeos idênticos possuem diferenças. Aqui nós temos, né, nossas gêmeas, a Simone mais a Silvânia, e a gente sabe, elas mesmas podem um dia falar para nós, né, que elas têm gostos diferentes, elas têm personalidade diferente, nem só porque as pessoas têm a mesma aparência, elas vão ser igual. O Senhor nunca não criou ninguém igual. Pode ter até semelhanças, características iguais, irmãs, né, mesmo, pessoas que a gente conhece aí no decorrer do ano, fala, não, você parece com a fulana. Parecida, mas não igual, né? Então, e a maior arma do inimigo é ofuscar nossa identidade. Enquanto ele puder nos confundir e ofuscar isso em nós, nós ficamos paralisadas, nós ficamos tristes, angustiadas, ansiosas. Então, é isso que ele quer, nos ofuscar a nossa identidade. Mas quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, nós somos filhas amadas, filhas queridas. Ontem, né, não sei se foi a Lorena ou a Isadora falou sobre paternidade, acho que foi a Isa. E por muitas vezes, você às vezes é órfão, foi abandonada pelo pai, pela mãe, que seja, mas você tem um pai que te ama, um pai que nunca te abandonou, como foi a palavra, né? Pode a mãe que amamenta, que a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, esquecer de um filho, mas o Senhor não. Ele é o seu pai. Você não está sozinho. Então, a nossa identidade em Cristo é ser filha e filha amada. Nós não somos escravas do Senhor, nós não somos, nós podemos servir na obra, né? Mas nós não somos servas, nós somos filhas. E quando isso estiver no seu coração, no meu coração, nós vamos frutificar, porque nós sabemos que é o nosso Pai, né? Então, o inimigo, ele quer ofuscar isso em nós, ele quer tirar, ele quer distorcer isso em nós. Mas, em nome de Jesus, hoje o Senhor está nos chamando, venha, venha ser minha filha, venha, porque o seu lugar aqui, pode a sua mãe, o seu pai, quem for ter esquecido, mas eu jamais vou esquecer de você, né? Então a gente precisa descobrir quem a gente é em Cristo para a gente cumprir o nosso propósito nessa terra. A gente veio com propósito, a gente foi criado com propósito, nós somos propósitos de Deus. Primeiro o Senhor cria o propósito, depois ele nos cria para cumprir esse propósito, né? Então a gente viver aqui com um propósito. Senhor, qual é o meu propósito? Esse ano eu falei muito para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não fiz projeto, amigas. Não fiz, irmãs. Não fiz, falei, eu não vou fazer projetos para o Senhor, eu quero crescer. Eu fiz igual a Cleo falou. Primeiro o reino. Eu quero mais de Deus. Eu não estou sonhando com nada material. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu falei, Senhor, qual que é o meu propósito para esse ano? Onde eu devo estar? O que eu devo falar? Como eu devo proceder? E é isso que a gente tem que o primeiro lugar, porque as outras coisas vai ser acrescentada. Primeiro é o reino. Qual que é o nosso propósito para o reino esse ano? O
que nós vamos fazer para o reino esse ano. Esse tem que ser nosso objetivo, né? E quando a gente descobre o nosso propósito, o inimigo ele fica furioso, porque ele sabe. Ele pode até tentar tardar o nosso propósito, mas ele não pode roubar isso de nós, né? E o terceiro tópico aqui para que a gente deixa de frutificar, qual que é? É admirar ou invejar algo ou alguém. Admiração por algo, por alguém, que eu falo assim, às vezes você está no ministério e você admira muito o grupo de louvor. Quantas vezes eu falo assim, nossa, eu acho lindo. E louvor é algo que toca em mim, mas eu sei que eu não tenho uma voz propícia para louvar lá no grupo, mas nós estamos aqui para adorar, né? Você pode adorar na sua casa, lá no banco da sua igreja. Então, quando a gente descobre nosso lugar, né? E a gente tem que só admirar, não querer ser igual eu disse antes. Não querer ser igual ao outro, não querer estar no lugar do outro, porque quando a gente quer estar naquele lugar, almeja tanto, isso é inveja. Você tem inveja, você quer estar ali. Você pode admirar, você pode querer estar lá naquele lugar, mas você tem que saber se é para você aquele lugar. Aqui no livro mesmo, a pastora Viviane cita sobre uma mulher que ela queria muito participar do grupo de louvor. E a pastora falou, canta para mim, então, um louvor. Quando ela terminou de cantar, ela falou assim, com amor, Karen, ela falou assim, esse lugar não é para você. Então, tem lugares que a gente quer estar, mas não é para nós. E nós temos que entender isso, porque isso atrapalha o nosso crescimento. Isso atrapalha a gente frutificar. Às vezes você está num lugar que não é para você. Eu vou participar da salinha das crianças, lá do Kids, mas você não tem paciência nem com seu próprio filho, você não suporta grito de criança, você não suporta dar atenção para uma criança, você não tem que estar lá porque você quer fazer parte de algo, de algum lugar. Não, você tem que estar no lugar que o Senhor te chamou, porque às vezes isso não vai te fazer você frutificar, vai paralisar o outro também, porque a gente vai acabar atrapalhando, não vai ocupar um lugar que não é para a gente. Às vezes, outra pessoa que tem o dom, que tem aquele chamado para estar ali, não está ocupando porque já está ocupado, e você só está fazendo porque você acha que tem que estar ali para estar ocupando e fazendo algo para o Senhor, né? E isso atrapalha a gente frutificar, porque a gente às vezes está num lugar que não é para a gente. E o quarto lugar quando não agimos alinhada com o nosso chamado, né? Tudo que eu falei aqui, né, se encaixa no chamado, no propósito. Como eu disse, às vezes você está em um lugar que você não foi chamada para estar. E aquilo está te causando ansiedade, está te sufocando, está te paralisando. E acaba paralisando o outro também, né? Ocupando o lugar de quem o Senhor chamou. E aqui fala: quando isso acontece, nós desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Porque o nosso tempo é precioso, né? Eu falo que o dia para a mulher é curto. Porque a gente tem todos os afazeres, a gente tem muitas coisas para realizar, e no dia, nas 24 horas, isso não, a gente ainda sempre deixa algo para o amanhã. Então, nosso tempo é valioso. Às vezes, a gente está fazendo, eu por muitos anos, quando eu congregava em outra igreja, onde eu me converti, a Aline aqui já me conhece, congregou comigo, algumas pessoas, a Edna, eu ficava na igreja segunda a segunda. Eu participava de tudo. Eu participava de grupo de louvor, de tudo que vocês imaginarem. Mas teve tempos que eu me sufoquei, que eu chegava na igreja e me dava crise de ansiedade. Era porque o Senhor me chamou para aquilo? Não. Porque eu queria estar presente em tudo, porque eu achava que eu estando presente em todos os ministérios, eu estava cada vez mais próximo do Senhor. E não é isso. A gente sabe que a nossa proximidade mesmo, a nossa intimidade é no nosso secreto. A gente está ali servindo, é para o outro. Os nossos dons é para o outro. O que o Senhor nos deu é para o outro. Então, nossa intimidade é no nosso secreto. É no nosso quarto ali, ou na sua sala, onde você tira o seu tempinho ali para a palavra, para a sua oração, né?
Então, hoje, a gente falar, Senhor, qual é o meu chamado? Comece a analisar em que você é boa. Eu sei que para louvar é só para o Senhor mesmo, eu. Mas eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. Ele tem um chamado para cada um de vocês. Às vezes não é para pregar a palavra, não é para o louvor, mas você pode servir. Às vezes você tem um dom com criança, com adolescente, e às vezes você tem que analisar, às vezes com mulheres. E o Senhor, ele tem a estação para tudo, né? Às vezes hoje você vai estar lá no Kids, lá com as crianças, aprendendo com as crianças, porque a gente acha que a gente está, às vezes, ensinando, a gente aprende mais com eles do que a gente ensina. Daqui a um tempo, você vai ter que entender que aquela estação passou, e não é porque você não está ali mais, você é impotente. Não, o Senhor, às vezes, daqui a um tempo vai te levar lá para os adolescentes, lá para os jovens. Daqui a um tempo, vocês estão ministrando para casais, para mulheres, porque cada estação, o Senhor vai colocando as estações conforme o nosso aprendizado, conforme o nosso crescimento. Mas nós temos que descobrir o nosso chamado. Às vezes o seu chamado não é para você estar lá na frente servindo. Eu falo assim que eu amo tanta obra que para mim eu ia só para limpar as cadeiras. Limpar as cadeiras, lavar um banheiro, eu sempre fiz isso. Porque esse amor, servir, não é só a gente pegar o microfone e estar no púlpito. Aquele que limpa a igreja tem o mesmo amor, Deus tem o mesmo amor, o mesmo olhar do que aquele que está ali no altar, né? E a gente tem que saber que quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos cobra, né? Às vezes a gente quer tanto algo, o Senhor fala, tá, eu vou te dar, mas você vai aguentar, né? Então a gente reconhecer qual é o nosso chamado. E quando a gente reconhece tudo isso, né, a gente começa a frutificar. Quando tudo isso está alinhado, a gente começa a frutificar. Porque os frutos vêm naturalmente, que nós possamos dar bons frutos, não frutos forçados. Frutos que não vai servir para o alimento, para alimentar alguém, para nutrir alguém, né? Então, que nós possamos esse ano, nesse início de ano, recalcular, né, nossos pedidos, a nossa rota aí, como a Cléo disse, buscar primeiro o reino, querer crescer espiritualmente, porque quando a gente tem uma espiritualidade saudável, que a gente está bem com Jesus, que a gente sabe o nosso chamado, que a gente sabe, porque lutas vão vir, sempre vai vir lutas, vai vir aflição, mas quando você está firmada, enraizada em Cristo, as outras coisas vai acontecendo naturalmente, né? As outras coisas vai sendo acrescentada. Você às vezes fala assim, nossa, eu nem pedi isso para o Senhor, mas é natural. E às vezes estamos frustradas, estamos tristes, estamos deslocados porque não estamos no lugar certo. Onde você está plantado, onde você está, é uma terra boa? Está sendo uma terra boa? As palavras que estão sendo lançadas está no coração limpo? No coração que está disposto a perdoar? Num coração que está disposto a tirar os espinhos, né? A não olhar para trás. Quantas vezes, ontem mesmo a Lorena falou, quantas vezes a gente mas nossa, quando eu estava lá no mundo, isso era diferente, né? E isso causa, tipo assim, um sentimento de saudade e de decepção pro Senhor, né? Então, que a gente possa, nesse ano, assim, ó, falar agora, essa semana, acabou o devocional, falar, Senhor, qual é o meu propósito para esse ano? Onde o Senhor quer que eu esteja? Eu estou no lugar certo? Então, me ajude a frutificar. Porque aquela figueira, ela teve uma nova oportunidade. Nós estamos tendo uma nova oportunidade para esse ano. Eu tenho certeza que estamos plantados em terras boas. Porque se estamos aqui, há quanto tempo? Eu acho que tem uns 6 meses, né, esse devocional ou mais. Você está numa terra boa. Você está recebendo a palavra certa, a semente certa, o adubo certo, está sendo regada. Mas se não está frutificando, vamos analisar. O que é? Falta de perdão? Vamos perdoar. É falta de saber onde você está. Quantas mulheres aqui estão sufocadas num casamento porque ela estava exercendo o papel do marido, né? Ela está ali passando por cima de tudo para exercer o papel do marido. Às vezes está sendo provedora, está sendo aquela mulher que toma frente,
Às vezes tem um momento da mãe falar com o filho, mas tem momento do pai. Ah, eu não vou deixar ele falar porque ele é rude, porque ele não sabe falar, porque às vezes o seu filho vai precisar ouvir aquela palavra rude, aquela palavra do seu marido. Não interfira, porque isso você não está exercendo o teu chamado. Você ainda está atrapalhando o chamado do outro. Então, por isso que às vezes estamos focadas, estamos improdutivas, né? Mas que hoje nós possamos analisar onde estamos errando, o que está faltando para consertar, para que esse ano, em nome de Jesus, nós venhamos dar bons frutos e muitos frutos para o reino, principalmente, né? E que seja naturalmente. E que no próximo devocional eu sei que o Senhor tem muitas coisas para nos abençoar, para trazer para nós, mas essa semana foi uma semana onde o Senhor trouxe alinhamento para este ano. Foram palavras duras, foram palavras fortes, mas que foram palavras diretivas, estão nos direcionando para um futuro melhor, para frutificar, né? Nós estamos falando tanto de árvores, tanto de frutos, mas nós vamos dar bons frutos esse ano. E hoje, aqui eu notei que, às vezes, desistir te trará sentimento de impotência, né? Mas não se desgaste, nem perca tempo fazendo algo o que é paralelo para você fazer, né? Vamos frutificar esse ano e eu quero deixar a última parte aqui, que é do livro, vou ler para vocês, para que a gente possa refletir. Nesse dia, mulher, compreenda que, para superar a disfunção, você tem que evitar a tentação de agradar a todos, precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa e, finalmente, deve alinhar a sua vida ao seu chamado. Esses 4 tópicos que o Senhor nos deu essa manhã é para que a gente venha ser mulheres que vai frutificar esse ano, em nome de Jesus, né? Para que a gente não venha ser arrancada, para que a gente não venha ser tirada da boa terra, né? E se alguém quiser falar algo, pode ficar à vontade. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu sou muito grata, como as meninas disse, antes de chegar até vocês, o Senhor fala conosco, né? Tem algo que precisa ser mudado. E que o Senhor possa ter falado com cada uma de vocês esta manhã também. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, senão a gente vai encerrar com oração. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela rica oportunidade de aprender diretamente com o Senhor, através da tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E que essa palavra venha penetrar nossos corações, que esse ensinamento da semana, Senhor, venha, Senhor, mudar a rota do nosso ano. Que nós possamos, Senhor, analisar no dia de hoje o que precisa ser mudado, o que não estávamos fazendo para ser mulheres funcionais, mulheres que produzem frutos, bons frutos no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ministério, onde a gente for, nós devemos ser produtivas, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a reconhecer que hoje cada uma no seu momento, no seu íntimo, ali no seu secreto, que o teu Espírito Santo possa revelar o coração de cada uma que precisa ser mudado, transformado, que elas entreguem hoje os planos delas, as metas delas nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, Pai. Direciona cada uma dessas mulheres para este ano. Senhor, revela o chamado de cada uma. Revela, Senhor, para qual propósito foram criadas. Pai, que elas venham, Senhor, reconhecer que são filhas amadas, que são filhas queridas, que são herdeiras do Rei. Pai, que nós venhamos ser mulheres fortes, mulheres focadas para esse ano, que tenha foco e que o nosso foco seja o Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma, o dia de cada um, o trabalho. Que o Senhor livre de todo mal, de acidente. Que o Senhor livre, Senhor, das setas malignas do inimigo. E em nome de Jesus, guarda cada uma delas. Obrigada, Senhor, por essa palavra dessa semana. Que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor prepare a palavra para o próximo devocional e abençoe
devocional, a vida da Lorena, Senhor, guarda cada um ministrante, cada palavra que seja guardada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu fico com medo